Olá, meus alunos da primeira série, professor Gabriel falando. Nós vamos iniciar o estudo do sinal da função quadrática. Esse assunto se encontra no volume 2, capítulo 5, páginas 59 a 67. Só relembrando vocês sobre a função quadrática, o coeficiente A, que é o termo que multiplica o x ao quadrado na função quadrática, quando ele for positivo, maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Igual aqui nesse exemplo aqui, nesse desenho, nesse gráfico. Tá vendo? O A maior do que zero. E quando o A é menor do que zero, aí nós temos a concavidade voltada para baixo. Tá? Outra coisa também pra gente que vai ser importante, estou dizendo isso porque isso vai ser importante aqui no estudo do sinal da função. Tá? Outra coisa importante é o delta, tá? A gente se lembrar dos valores de delta. Quando o delta for positivo, a função vai ter dois valores de x, dois zeros da função. A gente diz dois zeros é porque o valor aqui, quando você encontra esses dois valores de x aqui, a sua função, gente, a função é o y, tá? F de x é o y. Quando o x tem esse valor, o y é zero. E quando ele tem esse outro valor aqui, também o y é zero. Por isso que a gente diz que é os zeros da função. Ou valores de x também, tanto faz, tá? Então, quando o delta for positivo, a gente vai ter dois valores de x. Quando o delta for igual a zero, aí nós vamos ter um único valor para x. Tá? E quando o delta for negativo, a função não possui valores de x. Tá bom? Só lembrando que o gráfico da função quadrática, só um detalhe, porque no estudo do sinal da função, nós não vamos trabalhar com o gráfico com o eixo x e y, a gente trabalha só com o eixo x, a gente diz gráfico simplificado. Aí eu quero que vocês entendam isso aqui, Eu tenho essa função aqui, tem esse comportamento, não é? Olha só, quando a função passa pelo eixo x, quanto que vale o y dela? Zero. Da mesma forma, essa parte aqui, esse valor de x aqui, quando a função intercepta o eixo x aqui também, o gráfico, o y vale zero. E da mesma forma, quando eu tenho o valor da função bem aqui nessa parte do gráfico aqui, qualquer valor do x aqui subindo, o y dele vai ser positivo, tá vendo? E qualquer valor aqui desse lado também da minha função, o y vai ser positivo. E essa curva que faz aqui embaixo, qualquer valor de x aqui, quando eu jogo no gráfico no eixo y, é negativo, tá vendo? Então, qualquer valor de x aqui nessa parte de baixo, o que está abaixo do eixo x, quando eu jogo no gráfico no eixo y, é negativo. E qualquer parte aqui, tanto desse pedaço aqui quanto desse, a hora que eu jogo no eixo y, é positivo. Então, tá vendo? Essa parte do gráfico aqui é positiva, e essa parte do gráfico também é positiva, e essa aqui é negativa. E aonde intercepta aqui e aqui, nas duas bolinhas azul, o y vale zero. Então, isso aqui é o estudo do sinal da função. O estudo do sinal da função quadrática é você dizer onde a sua função é positiva, onde ela é negativa e onde ela vale zero. Agora tem essa parte aqui, esse outro gráfico aqui, com a concavidade voltada para baixo. Qualquer parte aqui, nesse pedaço aqui, ele é infinito para baixo. Da mesma forma que é infinito para cima aqui, aqui é infinito para baixo. Eu tenho o gráfico nessa parte aqui. Qualquer valor de x aqui, o y vai ser negativo. Qualquer parte aqui também no gráfico aqui, o y vai ser negativo. E agora a curva aqui, qualquer parte da curva aqui vai estar no positivo do y. E as duas bolinhas aqui, o y vale zero. Então vamos lá. Eu tenho três situações onde eu vou trabalhar. O primeiro caso é quando o delta for maior do que zero, que aí quando o delta for maior do que zero eu tenho dois valores para x, tanto faz o gráfico ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Eu tenho essas duas situações aqui. Eu vou marcar aqui o valor de x, x1 e x2, tá? Olha só, o a aqui é positivo, e o delta vai ser positivo também. Então, olha só, aí eu vou escrever a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir os valores de x, tá? A gente vai lá, joga na fórmula do delta, descobre, depois a gente joga na fórmula de Bhaskara e descobre os dois valores de x aqui e marca a função, tá bom? Igual aqui, vamos supor que o valor de x deu 1 e 3, aí você marca 1 e 3 aqui, o a é positivo, você faz a concavidade voltada para cima, passando no x e nos dois valores de x aqui, no 1 e no 3, tá? E a gente só faz o gráfico simplificado, o y não tem necessidade, tá? A gente só faz o eixo x. Então, nesse caso aqui, eu vou ter dois valores de x, que o delta é positivo, marco o x aqui e outro x aqui. Essa parte aqui vai ser negativa, essa é positiva, certo? Aí eu faço a minha
a solução assim, ó. Quando o y for positivo, ou seja, quando que o y vai ser positivo? Nessa parte e nessa parte. Né? Esse aqui refere-se a esse e esses três aqui embaixo referem-se a esse. Quando que o y vai ser positivo? Quando o x for menor do que esse valor de x1 aqui, e quando ele for maior do que esse valor de x2, que ela vai subindo aqui, o y é positivo. Ela vai subindo aqui, ó, os valores, quando sobe aqui, os valores é menor do que o valor do x1, e quando sobe aqui, os valores é maior do que o do x2, tá? Então, o x, ó, menor do que o x1 aqui e maior do que o x2, pronto, o y é positivo. Agora, quando que o y vai ser igual a zero? Quando ele tiver o valor do x1 e x2, ó, para x igual, o valor do x vai ser o valor que está no x1 e o valor que está no x2 aqui, certo? E quando que o y vai ser negativo? Certo? Quando ele tiver, agora eu vou colocar um intervalo, ó, quando o x for maior do que o x1, que ele vai estar nesse meio aqui, ó, e menor do que o x2, tá bom? Aqui é a mesma coisa, só que eu vou trabalhar com gráfico aqui agora, tá? Então vai ser positivo, é no intervalo, então ele vai ser positivo nesse intervalo, ó, entre x1 e x2, tá aqui, ele vai ser positivo quando o x for maior do que x1 e menor que x2, ele vai ser igual a zero quando for igual ao x1 e igual ao x2, e ele vai ser positivo quando ele for menor do que o x1, menor do que e maior do que o x2. Tá bom? Agora aqui é o caso quando o delta é igual a zero. Aí eu vou ter só um valor de x, né? Ele vem aqui positivo, positivo, toca aqui, fica igual a zero e sobe de novo positivo. Então ele vai ser o quê? Quando x for diferente desse valor aqui, ó. Aí ele é positivo. E quando que ele vai ser igual a zero? Quando ele tiver o valor do x1. Tá? E da mesma forma é o negativo aqui. E nesse caso aqui, quando ele tiver assim, o delta for menor do que zero, ou ele vai ser todo positivo ou a função vai ser toda negativa. Tá bom? Então, o valor aqui, no caso aqui da função, o y vai ser positivo quando, nesse caso aqui, né? Quando a função, quando o x tiver qualquer valor. E nesse caso aqui, ele vai ser negativo quando o x tiver qualquer valor. Vou fazer para vocês 3 exemplos, das três situações aqui, ó. Né? Delta positivo, delta igual a zero e delta negativo. Aí vocês vão entender melhor. Vamos para a prática. Então, vamos lá. Primeiro passo que vocês têm que fazer. Calcular o delta e o x. Então, olha só, calculei o delta deu 16, tá vendo? Então, 16 quer dizer delta maior do que zero. Se o delta é maior do que zero, ele vai ter 2 valores para x, tá bom? O delta vai ter 2 valores para x. Então, vamos lá. Calculei, joguei na forma de Bhaskara e achei, ó, x1 vale 1 e x2 vale menos 1/3. Como esse valor aqui é menor do que esse, eu coloco ele aqui primeiro, menos 1/3, e aqui 1. Aí o meu a é positivo, então eu vou passar pelos dois aqui, mas a concavidade voltada é para cima. Agora vamos lá. Essa parte da minha função aqui é positiva, então qualquer valor menor do que 1, menos 1/3 é positivo. E para lá também é positivo, ou seja, qualquer valor maior do que 1 é positivo. E essa parte aqui, ó, da curvinha é negativa. Então vou escrever, ó, a solução, ó. F de x, gente, é y. Então você pode escrever ou f de x ou y, tanto faz. Então vamos lá. Quando aqui ele colocou a ordem, ó, igual a zero, maior do que zero e menor que zero. Essa ordem tanto faz, tá bom? Isso aí vai depender do livro, tá? Então a ordem não interessa. O que importa é você colocar as três situações aqui. Igual, maior, menor, tá? Vamos lá. Quando que a sua função, ou seja, o y, é igual a zero? Quando x valer menos 1 e 1. X for menos 1/3, aliás, e 1, né? E igual a 1. Quando for igual a esses dois valores, o y vale zero. Quando que o y vai ser positivo? Quando o x for menor do que menos 1/3, aqui, ó, ou quando o x for maior do que 1. E quando que a sua função vai ser negativa? Quando tiver nesse intervalo, o x for maior do que menos 1/3 e menor do que 1. Tá aqui, ó. Pronto. Segundo exemplo, eu tenho essa função aqui, aí calculei o delta, né? Primeiro passo, calcular o delta e o x. Depois você desenha o gráfico simplificado e faz a solução, tá? É 3 passos praticamente, ó. Calcula o delta. Quando você calcula o delta, você já sabe quantos valores de x você vai ter. Ó, calculei o delta aqui da função, o delta deu 0. Quer dizer, eu vou ter um único valor de x. Então, ó, joguei na forma de Bhaskara e descobri que o meu x vai dar menos 3 e menos 3, ou seja, um valor só. E como o meu A é negativo, eu vou marcar aqui no menos 3 e fazer a concavidade voltada para baixo. Vai cortar o x só em um ponto. Então, olha só. Tudo que está antes da minha função aqui vai ser negativo e tudo que está depois também está negativo. Está tudo abaixo do x, vai ser toda negativa. Só porque onde é um menos 3, o y vai valer 0. Então, olha só. A função é igual a 0 quando o x for igual a 3. Não existe x para que a função seja positiva, ou seja, a função está toda no negativo. Então, não existe valor de x para que a função chama g de x, tá? Então, por isso está aqui g de x. Não existe valor de x para que a função seja positiva, tá? E quando que a função vai ser negativa? Para qualquer valor de x diferente do menos 3, porque menos 3 ela é zero. Então, é qualquer valor de x
diferente de menos 3, tá? E a última situação, né, tá aqui a minha função h de x, o meu delta deu negativo. Então, quando o delta deu negativo, não existe valor, ela não vai cortar o eixo x, não tem valor de x, mas tem o gráfico, tá? Então, meu A é positivo, então ela vai ficar toda com a concavidade voltada para cima, não corta o eixo x, ou seja, a minha função toda vai estar no eixo, ou melhor, minha função toda vai estar no positivo, ou seja, não existe valor de x para que a função seja igual a zero, tá? Quando que a função vai ser positiva? Para qualquer valor de x, ou seja, qualquer valor real de x, e não existe x para que a função seja negativa, porque ela está toda no lado positivo.